Beleza, Tilamados? Está começando mais um Fala Você Podcast, o tipo de podcast que você gosta, com entretenimento diferenciado. Antes de começar, a gente sempre gosta de agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Yalewa, @yalewa.loja, que é quem fornece nossas canecas, camisas e vende produtos do axé. Também vende acessórios, semijoias e um pouco mais. O @santozé.bar, que é o Santo Zé Bar e Restaurante, que é quem nos fornece o nosso chá gelado de todas as manhãs e encontros, que nos ajuda a manter isso daqui mais leve, né? A Proquímios, distribuidora de produtos químicos, para você que precisa de essência concentrada, desinfetante, tem lava-jato. Para você que tem curso, eles têm matéria-prima, né? Que são fornecedores autorizados. A Transágua Rio, para você que precisa de caminhão-pipa, distribuidora de água e um pouco mais, né? A gente sabe que a nossa fornecedora de água maravilhosa, tá em manutenção o tempo todo, não sabemos que tanta manutenção é essa. Então, para você que tá sem água, né, preços acessíveis de verdade, né, nada de R$ 1.000, R$ 2.000, igual tem gente aí trabalhando em cima da necessidade dos outros, né, covardia totalmente. Então, chama eles, todos os nossos patrocinadores estão na nossa bio. Segue o nosso Instagram, @falavocê.podcast. Se inscreve no nosso canal do YouTube, Fala Você Podcast, né. No mais, Que você fala muito bonito, sabia? Ah, Você fala cara, muito bem. Caraca, tempos que aqui, isso? ó, decorando É esse um tipo tempo, de né? coisa. Transágua de- Aqui, ó. Trans- Transágua do Rio, né? Transágua Igual do você Rio, né? falou. Então tá tudo bem. O patrocinador cortando a verba. Corta eles! Nunca mais, cara. No mais, a gente gostaria de apresentar uma pessoa de mil faces, né? Uma pessoa de mil trabalhos e pouco tempo. A gente se parar pra poder acompanhá-la, vai parecer que ela tem 48 horas e um só dia de 24. É algo absurdo. Eu percebi isso também, viu? Vou falar É um negócio pra você, que o absurdo, negócio- irmão. Esse dia eu fui fazer um tangue, errei na água, tá acreditando? Aí, ó. E ela consegue, caraca. Chame-a como você quiser, Gabriela, Gabi, Gabi Ramos, Gabi Tundê, Gabi Mambequeirinha, que é como eu conheço. Seja bem-vinda, cara. Obrigadão por ter vindo. Que isso, eu que agradeço o convite. Oi, gente. Eu fiquei até sem graça, mil faces, né? Mas combina, é verdade, eu não menti em nada. E eu queria que o dia tivesse pelo menos 72 horas, mas não tem. Te ajudaria bastante, né, Bastante, cara? Outra coisa. Como você consegue dividir tudo isso? Porque você é um pouco de tudo, né? Você é videomaker, é designer, trabalha também com a Brioli, né? É Brioli, pronunciei Amélia certo, né? Trabalha com a Brioli e do nada você tá na sua agência e tá no barracão e tá filmando outros barracões e ajudando mulheres empreendedoras, tipo, a cada hora tá surgindo mais É uma coisa. loucura total. Então, como eu consigo? Não sei. Eu só vou indo e vou falando, dá uma ajudada aí, quem puder, de qualquer canto, qualquer lado. E realmente são muitos trabalhos, mas isso é o que se dá mesmo quando a mulher é empreendedora, cara. Você começa, eu tenho uma agência de comunicação, eu tô construindo do zero, e construir do zero, sem berço de ouro, sem império, é mais difícil. Então, no começo é uma urgência, por isso que vocês me veem fazendo de tudo um pouco, porque é necessário até você ter. Até verba, Tá né? entendendo? Pra botar uma pessoa aqui, um colaborador ali. Então, é necessário aprender de tudo um pouco pra poder o negócio ir pra frente. Ainda mais quando você é perfeccionista. É muito difícil, né? Você conseguir ter que lidar com perfeição. Saber trabalhar isso, né? Porque é chato até você colocar alguém, porque às vezes vai colocar alguém, não vai sair ali do seu jeitinho, né? Isso incomoda muito. Inclusive, eu trabalho isso em terapia, tá? Pra deixar aqui bem claro, bem registrado. Porque eu tava super sobrecarregada um tempo atrás. E eu ficava assim, cara, mas a pessoa não vai fazer desse jeito, não vai fazer daquele, não vai fazer. Eu falei, pera, coisa errada. Então ninguém vai ser bom, ninguém vai ser perfeito. Aí levei pra terapia, entendi. Ah, ninguém vai fazer igual eu faço. Entendi agora. Agora tudo faz sentido? Tudo fez sentido. Coisas que só a terapia te faz entender, né? É. Muita terapia, muito tratamento de ori, assim, a gente vai indo pra equilibrar a vida da mulher de axé e negócios. Senão não dá. Só a terapia não funciona, né? Não, minha psicóloga, tadinha, ela fica doida. Ela ia precisar do bori. Cara, assim, eu nunca fiz terapia, né? Eu nunca fui no psicólogo. Como é que é você falar pra um terapeuta, pra um psicólogo, que você tá indo lá se tratar, mas você também se trata com espíritos mortos? Eu também tinha essa dúvida, inclusive eu procrastinei muito procurar terapia porque eu imaginava que ninguém talvez fosse atender a minha rotina. Não tem como separar ser uma mulher de axé de ser uma mulher de negócios ou de ser a Gabriela. Eu sou tudo isso junto, sou uma mulher de axé e negócios. Então a gente fica meio fechado. Até que chegou um ponto que não deu mais pra esperar. Deu muita merda. Deu tanta Eu gostei merda. que ela- Eu vou tirar meu sapato Ih, ó, aqui pra ó. cruzar. Ih, Ó, tá começando agora a o se negócio vai soltar, ó. ficar Fica à bom. vontade. Ih,
Cara, a ponto das entidades chegar e falar pra mim, ó, vou te falar uma coisa, não tá dando pra gente, não. Procura aquele outro negócio lá pra dar uma equilibrada. O Bori tá vencendo rápido. Eu falei, bom, agora é a hora. Se a psicóloga for crente ou não, ela vai ter que estar me ajudando. E aí hoje eu entendo, depende muito da abordagem e do estilo do profissional. Tanto quanto qualquer outro trabalho. Então, o mais importante é você procurar um profissional que dê match com você, igual relacionamento mesmo. Vai testando. Eu dei muita sorte, porque de primeiro eu dei match com a minha psicóloga. Ela é uma mulher preta que entende tanto das. Ela trabalha tanto pautando a racialidade quanto a espiritualidade, respeitando cada pessoa. Então, desde a minha primeira sessão, ela inclui a minha espiritualidade. Ela, às vezes, até me dá um puxão de orelha, ó. Não tá muito presente. Como é que tá a questão do barracão? E a função? E ela não é macumbeira. Mas ela Ela entende, Ela entende. a sua entende necessidade, né? totalmente. Então, ela fala da minha espiritualidade, que engloba toda a minha vida. Então, isso vai do profissional. Queria muito agradecer, ó. Um beijo pra minha psi, porque você salva Não, literalmente muitas vidas. por falar em a coisa da religião englobar a sua vida, né? Como é ser filha de uma mãe de santo, morar dentro de um barracão? Porque, particularmente, a gente que só precisa ir lá em dia de função, às vezes surta. Às vezes já não tá muito legal. Imagina você morar lá o tempo todo, convivendo com pessoas de Oxum e Oiá o tempo A todo. cobrança é maior sim ou com certeza? Claro, com certeza, totalmente. É uma loucura. Então, esse é o motivo principal da hipoterapia, né? Ser filha de mãe de santo. Brincadeira, mãe. Caraca. Não, não é isso, não. Ela tá brincando, isso foi tia. ter me envolvido com gente de Oxóssi. Caraca, tá. Não, isso aqui vai ser maneirão. Então, não foi Eu isso, tô não. aqui só anotando na mente Cara, depois. Quem Pessoal presta, cancelando o quem podcast. presta, quem não 2 meses presta. depois. Brincadeira. Mas, agora falando bem sério, é um fardo super pesado. É muito difícil. Eu moro, pra completar, eu ainda moro no terreiro. Então, a gente abdica de muitas coisas da nossa vida, do nosso conforto, pro conforto das pessoas. Porque o santo em si, ele fica feliz com as nossas orações, com as nossas cantigas, com a nossa fé. Mas no terreiro a gente ajuda muitas pessoas, então a gente abre mão da nossa casa, da nossa privacidade, do nosso conforto. Não dá pra romantizar. É literalmente estar ali pela fé, pela missão, pelo chamado, pelo sagrado, pelo que a gente acredita, porque lidar com o ser humano em qualquer lugar é muito difícil, ainda mais estando num lugar religioso onde você é responsável por cuidar da vida daquelas pessoas. E sim, a cobrança para quem é filho carnal, pai de mãe de santo, é mil Se vezes espera uma maior. postura maior, né? Tipo, se Sim. qualquer coisa que você fizer é julgada. Ah, mas a filha da mãe de santo, né? É, certo ou errado. Hoje eu não ligo pra nada disso, mas eu já liguei muito, isso mexe bastante com a nossa cabeça. Você fica tentando se enquadrar o tempo inteiro, porque nada que você faz é tão bom, e tem a apunhalada pelas costas. E ainda tem o lado de quando você tem uma super proteção com a mãe, que é o meu caso. Eu me acho, às vezes, mãe da minha mãe, ela quer me comer na porrada, ela fala, ei, querida, eu que te pari, ela tem que me dar um acorde. Mas nós somos muito amigas, eu e minha mãe. Pra além, hoje, atualmente, ela também é minha mãe de santo, cuida de mim, porque o nosso pai de santo é eu. Então, quando alguém apronta com a minha mãe, Você não, traz isso para si, né? não, eu trago totalmente pra mim. É pior do que se fosse comigo. Sobe um negócio, sobe uma coisa, fica com ranço da pessoa, e aí daqui a pouco minha mãe perdoa a pessoa, perdoa o filho de santo. Aí eu como é fico, que você como é engole, que eu né? fico? Você... Aí eu falo, ah, tá, entendi. Agora eu já xinguei ele de tudo quanto é nome, não quero ver na minha frente. Ela, mas não é assim, olha a evolução espiritual. Não, É tem, complicado. cara, tem pessoas que dificultam muito essa história da evolução espiritual. Não é sempre assim, mano. Você, Não é como tão fácil assim. Não é tão um fácil. evangélico da vida. Quando era da igreja, tá louco, não tem como, pô. Não tem como. Alguma vez quando o cara, quando ele xingou meu tio, pô. E ele era do ministério também, entendeu? E ele se estressou, ficou boado e xingou meu tio. Só considerava meu tio como meu pai, entendeu? Até porque tu meu não tinha filho, pai. Até porque eu não tinha pai, Gente, entendeu? isso, que horror. Não, mas é verdade. E não tem, que eu sabia que você ia falar. Eu sabia, não, tá tudo bem. Ela tá rindo. Tá vendo? Não Pode só rir, de não, mim. não tem problema não. Já passou. Não, eu me senti Tá tudo ofendida. bem. Eu também não tenho pai. Caraca, mano. Vai cortar o podcast, não faz isso não, Gessena. Gente. Não Ah, faz isso não. Basicamente, a gente já pode Não faz isso não. criar um orfanato, né? Se a gente parar pra pensar legal, tipo, o podcast dos sem pai. Porque se juntar você, ela e o PH O aqui... PH também já era. Não, dá- mas é até importante aqui. Eu não quero que ninguém desvalorize a figura paterna que eu tenho. Eu tenho pai, ele só não é presente. Então, eu não quero que vocês. É isso aí. Eu quero que vocês falem direito. Ah, não é um pai presente. Pô, Mas o ele cara te registrou?
Ele te Ô, registrou. é, Tá com o nome lá. tá. Você não tá? E Aham. o meu, então, faltou. Eu acho que não comunicaram ele, faltando o dia. Caralho, eu não sabia que era nesse nível, não. Faltando o dia, não Mas comunicaram. às vezes o cara tá ocupado, deve estar trabalhando até Ah, tá, hoje. com 3 filhos. Um deles é minha cara. Mas, enfim. É isso. E bom, gente, sabe a terapia? Qual o número dela, hein? Passa pra mim no Eu final. vou passar pra vocês. Importante. Mas, brincadeiras à parte, como começou essa história de ser empreendedora? Porque, cara, passa muitas coisas pela nossa mente. Pô, a gente quer sempre estar evoluindo, buscando conhecimento e também trabalhar pra si, né? Tem isso também. Cara, eu não consigo me lembrar, desde que eu tenho consciência, desde que eu entendo por gente, algum dia que eu não tenha falado assim, não quero ser independente, não quero ter o meu próprio dinheiro. Desde nova, eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro, sempre quis ser independente. Não tinha nem tamanho, não tenho muito hoje também. Mas estava aprendendo ainda e eu pensava assim, olha, eu quero ser independente, eu quero dar uma vida boa para minha família. Isso sempre fez parte do meu pensamento. E aí, lá em 2017, assim, eu comecei a ter contato com a internet mais diretamente, a criar conteúdo. Sempre tive muitas faces, já tive 1000 nomes na internet. E ao longo do tempo, essa ideia de empreender foi se concretizando mais. Eu tive meu primeiro empreendimento, que foi uma loja de acessórios feitos à mão, parecido com a Yaleuá, inclusive, só que tinha mais acessórios de tecido. É a Tundeará. E minha mãe que me incentivou muito nesse empreendimento. Eu trabalhava em outro lugar, de carteira assinada, trabalhava no shopping, fui vendedora de shopping, loja de sapatos, Nossa, domingo a domingo. sofrido. Chegava no É final do ano, né? uma loucura total, assim, foi meu primeiro emprego, mas me deu muita experiência, muitos traumas psicológicos também. Brincadeira. Ou não. Mas foi uma ótima Motivo da experiência. terapia dessa semana. Então, mas foi ali que eu fui entendendo também que eu cada vez mais queria seguir um caminho meu, que eu entendia que pra mim servia ter o meu próprio negócio. E aí desde 2018, 2019 pra cá que eu tô nessa vida de empreendedora e venho lapidando cada vez mais o meu império mesmo. Caramba, cara. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou de empreender? E eu digo empreender agora nesse nível, né? De você tornar a coisa mais profissional, a coisa mais à frente. Qual é a maior dificuldade que você enfrentou ou enfrenta até agora que ainda não conseguiu romper? Eu venho enfrentando, cara, são tantas, né? Realmente é uma parte que não tem muita romantização. Mas eu acho que a maior dificuldade em ser uma mulher empreendedora, ainda mais quando você não é branca. Eu sempre falo o lance do berço de ouro, porque é muita verdade, impacta muito. Faz muita diferença. Quando você não é branca, quando você não vem de berço de ouro e quando você tem um segmento num nicho religioso ou quando você é uma mulher como eu e não tenho como me desvincular. Eu não vou deixar de usar o meu conta para fechar um negócio, eu não vou esconder nas minhas redes sociais que eu sou do terreiro. E aí isso traz muitas outras dificuldades que as mulheres empreendedoras já enfrentam mesmo, só por serem mulheres. Mas quando eu me linko ao nicho religioso e ao empreendimento, eu dou de cara com racismo religioso em vários outros pontos, até quando eu tô fora do terreiro. Então, a maior dificuldade que eu enfrento até hoje é juntar todas essas questões e não deixar afetar a minha autoestima profissional, que foi afetada desde sempre. Então, tenho questões com a baixa autoestima profissional, de achar que eu sempre tenho que estar fazendo mais, que eu tenho que fazer 10, 15, 20 vezes mais, que eu não mereço descanso, eu tenho muita dificuldade em parar. Então, isso quando eu falo da terapia, né, eu brinquei de vários motivos, mas um motivo, assim, maior de eu estar na terapia hoje é trabalhar isso. A minha autoestima profissional, enquanto mulher de achar em negócios, e entender que eu preciso também do descanso, eu preciso construir o meu império, mas com vida, com saúde. Então, hoje eu ainda enfrento isso de tentar construir algo, mas sem me destruir, sabe? Sem acabar com o restante do psicológico que eu tenho, entendendo que o meu talento tem que bastar, o meu profissionalismo tem que bastar. E isso acarreta várias outras coisas, de você ter dificuldade de contratar as pessoas, de se sobrecarregar muito fácil. E eu vou enfrentando, tô lidando, ainda é uma dificuldade, a questão da baixa autoestima profissional, pois por estar num lugar de não privilégio, mas aí eu vou seguindo, melhorou bastante hoje. E eu depois até vou contar uma história sobre isso, que uma vez um cliente me demitiu pela minha sobrecarga e eu quero trazer essa história pra cá. Se vocês... Não, seu Fica à momento é vontade, agora, vai, seu pô, momento é fica à agora. vontade. Molhou até a fala, agora já Molhei, era. molhei. Essa questão da gente se sentir sempre muito sobrecarregada, às vezes não tem muito pra onde correr. Quando você começa a empreender, toda pessoa que empreende, ela primeiro começa com um sonho. Uma necessidade seguida de um sonho. Olha eu tocando na... Não, Não tocar pode. pode, Não, não pode pode. bater. Bater que dá merda. A gente, quando começa a empreender,
a gente vem primeiro por uma necessidade, na maior parte das vezes, que é uma renda extra. As coisas estão apertadas, está dando muita merda. A gente fala, preciso fazer alguma coisa. E não cabe mais trabalhar para outra pessoa. E aí você começa a empreender. E aí você empreende com uma coisa que é ligada a algo que você ama, algo que você gosta. Todas as pessoas que começam com um pequeno negócio, é sempre uma coisa que elas amam. Primeiro é o que a gente ama. Seja uma loja de Uhum. acessórios, seja um bar, seja a realização de qualquer pequeno negócio. Começa a necessidade, depois o sonho. Só que o sonho, ele não se mantém só do amor, né? O sonho precisa do dinheiro, do investimento. Então, todo empreendedor, no início, ele é muito sobrecarregado. Sim. O que acontece é que a gente precisa entender a hora de cortar esse momento de sobrecarga, sempre que tiver a oportunidade de investir em outras pessoas, mas no início a gente é muito sobrecarregado e eu passei por essa fase. Não só por ser perfeccionista, mas porque eu não tinha dinheiro para contratar outras pessoas para me ajudar. E no início da agência, eu tenho a agência Águias e tenho a extensão dela, que é a Tundê na Veia. Ambas são uma empresa de comunicação e de marketing. E teve um cliente, que era muito parceiro meu na época, um cara super gente boa, que também criava conteúdo, era do meio da religião, e ele começou a contratar alguns serviços comigo, gostou. Só que ele me pegou num momento de sobrecarga. E o cara me demitiu. E foi uma lição, não fiquei com raiva, não. Ele virou um dia pra mim e falou assim: olha, eu acho que você não tá dando conta, eu gosto muito do seu trabalho, gosto de verdade. Se algum dia a gente tiver oportunidade, eu vou querer trabalhar com você de novo. Mas no momento pra mim não dá, porque eu tenho urgências e você não pode suprir isso. E eu entendo que você esteja sobrecarregada. Foi muito maneiro da parte dele, mas me demitiu, né? E eu fiquei assim, falei, caraca. Ali me deu um estalo, eu falei, cara, eu preciso parar. Eu preciso ver aonde eu tô sobrecarregada, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso, porque senão, de fato, vai prejudicar o meu trabalho. E esse cliente também aqui na minha frente. Ih, mentira, é eu? Foi o GC, E né? é eu? Ele me Ah, é mesmo, da demitiu, época dos gente. flyers. Foi. Foi. A gente tava, ele mandou essa real pra mim e eu fiquei assim, ó, estatalada lendo a mensagem. Puta, cara. Mas depois eu agradeci, eu li, reli a mensagem, eu sempre tive isso comigo, de proporcionar para as pessoas o que eu queria pra mim. No momento eu xinguei ele, falei, qual foi? Tô fazendo de tudo pra suprir aqui o cara. Mas não importa, eu Só que tava. você não você ainda não tinha o entendimento que a sua falta de tempo não estava acompanhando o seu nível de trabalho, né? Exato. Aí foi muito importante pra mim aquele dia que você me demitiu. Porque no dia seguinte mesmo eu fiz uma pausa, eu tava realmente muito sobrecarregada. Eu sentei, respirei, falei, cara, assim eu não vou chegar em outro lugar. Eu vou ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero melhorar. E eu não quero proporcionar essa experiência pros meus clientes, eu quero uma coisa melhor. E aí, a partir dessa demissão do Gessena me demitiu, gente. A partir dessa demissão, eu consegui juntar com outras coisas que estavam acontecendo e falei, peraí, vou melhorar essa porra agora. E E aí melhorei. absorve e evolui, né? Eu passei por algo parecido, só que eu não tive ninguém para poder me dar esse feedback, né? Eu já perdi direto o cliente. Eu senti que a minha gama de cliente foi caindo. E eu quase caí e só não caí por causa dele. Porque na época eu tava com muitas filmagens, né? Gravando a galera e administrando o perfil. Só que chegou uma hora que, por exemplo, eu filmava a galera e eu não conseguia subir nada no perfil, porque eu tava filmando, eu tava jogando em perfil de outra pessoa e já não tava dando mais tempo. E aí a gente foi. A pessoa chegou pra mim, cara, eu preciso de alguém tal dia. Sendo que esse tal dia eu já tinha outras duas filmagens. Eu já tava perdendo cliente, eu já tava sentindo que minha gama de clientes estava diminuindo. Eu, porra, cara, eu vou ter que achar alguém que eu confie. Eu, cara, tá fazendo alguma coisa? Ele, tô não. Eu falei, porra, quer ganhar o dinheiro? Quero. Eu falei, então beleza, vamos sentar aqui pra eu te mostrar como é que eu gosto de trabalhar. Não foi? Eu peguei, mano, tu leva meu celular, tu vai gravar assim assado, tira foto assim assado. Fui dando um estoque nele e tive que entregar isso na responsabilidade dele, né? Porque eu já tava tendo essa perda de clientes, cara, o que que tá acontecendo que eu tô perdendo? Pô, fulano, cara, eu não vou mais fechar trabalho, não. Eu, pô, mano, por quê? Porra, trabalho tão Meu bem. trabalho é tão Aí bom. a cabeça já começa, né? Pô, meu trabalho tá ficando ruim, eu tô deixando a desejar, por que que eu tô perdendo gente? Aí depois eu fui entendendo que foi minha falta de tempo, né, cara? E foi bem legal tu comentar sobre isso, porque, pra vocês que não sabem, né, o Santo Zé e a Yaleuá têm as mãos dessa pessoa, né? Ela foi a propagadora e a designer do Santo Zé e da Yaleuá. O Santo Zé, pra quem eu gosto, pra quem eu falo, normalmente foi algo menos pior, né? Porque já foi algo mais ou menos ali uma ideia quase pronta. Agora, da Yaleuá foi sensacional. A Foi ideia da pura. Yaleuá que eu enviei pra ela foi maravilhoso. Já tenho guardado, qualquer dia eu vou te expor. Não, não tem necessidade. Fica à vontade, ô. Mas foram 2 projetos bem especiais. Na época eu também atuava como design. Hoje, graças a Exu, eu tenho uma pessoa de confiança que eu consegui treinar também. Ainda tinha esse tópico. Para trabalhar comigo, eu queria que
fosse uma pessoa que estivesse precisando daquilo e que eu pudesse ensinar também do zero, porque fazia mais sentido pra mim. Passar pros meus clientes a minha essência, mesmo que fosse outra pessoa. E você sabe Sim. que eu sou bem chata, né? Bem detalhista. Mas foram 2 projetos muito especiais. O Santo Zé, eu fico babando nele até hoje, a EADELA também. E eu tenho muita vontade de ir lá, inclusive. Estamos esperando você, Sábado, né? cara. Eu- Sábado vai ter um pagode, vamos lá. Não, Pô, ela cara, vai estar no vai ter Noite das curinha. Marias. Tem candomblé também lá em casa, uma Aí, loucura. Mas fica vou uma loucura. aparecer lá, a gente vai ver isso daí. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas um dos patrocinadores que vocês têm aqui, eu também recriei, ressignifiquei o logo deles. Fiz o rebrand. Quem? Proquímios. Ih, Foi a mentira! primeira coisa que eu pensei. Caraca, que maneiro, cara. Eu Aí fiz o rebrand deles. temos 3 patrocinadores pelas mãos dessa mulher, tá vendo? Inclusive, eu não lembro o nome dela agora. É a Eu sou Isabel. péssima. Isabel. Eu sou péssima de nome, todo mundo já sabe, tá tudo tranquilo. Mas a Isabel também foi super paciente. Eu estava num momento muito sobrecarregada e eu joguei aberto com ela. Eu fui sincera, eu falei, olha, tá assim, ela respeitou os prazos. Fiquei à disposição, a gente mandou um manual de marca depois. Foi bem legal também. Caramba, maneiro, cara, maneiro. Qual é a maior dificuldade que você tem em criar uma logo? Olha, apesar de hoje não trabalhar diretamente nessa área do design, toda a parte estratégica passa para mim. Esse serviço de construção de logo e identidade visual que eu tenho na agência, ele é sempre com estratégia, para que a pessoa leve aquela marca e que para que futuramente ela também tenha a possibilidade de atualizar a marca. Porque eu entendo que a gente está sempre se atualizando. Então, o serviço que eu prestei para você há anos atrás, para o Santo Zé, para a Ialeuá, foi muito bom. Só que talvez em algum momento ele vá precisar ser atualizado. Então, eu mantenho uma conexão com o cliente para que, se isso precisar acontecer, que ele possa retornar para a agência mesmo com uma condição bem legal. Então, a maior dificuldade é você suprir a expectativa que está na cabeça. Porque quando a pessoa vem criar um logo, ela quer botar o sonho dela para fora. Só que o sonho dela geralmente está na E aí, pra você E aí, pra entender você- isso tudo, né? E às vezes nem vocês, como clientes, sabem o que vocês estão querendo, porque tá na cabeça ainda. E aí você pensa, você desenha, algumas pessoas desenham, outras nem desenham. Elas mandam, eu quero assim, assim, assado. Eu quero um disco voador de cabeça para baixo. Eu faço o disco voador de cabeça para baixo. Não, mas não era assim, tinha que ter uma torre, Mas né? não era assim, Gabi, porque na minha cabeça ele tava piscando com extraterrestre. Isso pode acontecer. Então, a maior dificuldade para qualquer design, para construir um logo, para qualquer marca pessoal, para qualquer empresa, é você atender a expectativa do cliente, porque a expectativa dele funciona na cabeça dele. Então, é bem difícil. A gente consegue na maioria das vezes, mas essa parte é Mas tu complicada. acha que fica mais fácil quando a gente faz um rabisco, que eu chamo de desenho igual aquele? Ou é melhor a pessoa ir narrando ali o que ela quer? Fica muito mais fácil quando tem um esboço, quando tem um desenho, porque você já externou o que você está pensando. Você literalmente desenhou a sua ideia. Então, quando eu já tenho um esboço, eu faço o mais Você parecido aprimora, possível né? com aquilo, exatamente. E eu sempre dou pelo menos 3 opções. A sua, uma com um toque meu e outra uma mistura, para que você tenha como escolher. Mas desenhado é muito melhor. Daí a Leoa foi o toque seu que valeu, que prevaleceu, ficou absurdo, cara. São junções. sou Mas sempre apaixonado naquela. respeitando. Eu também. Eu guardei a embalagem. Guardou? Guardei. Você acha que a sua religião que ela é um divisor de águas na sua vida? Que se não fosse a sua religião, talvez você não tivesse aonde você tá? Independente da sua capacidade, é claro. Cara, é bom, né? nas Ele perguntas. é É sensacional, raro, mas cara. acontece. Tem hora que funciona, Jessina. Às vezes Com funciona. certeza. Eu não consigo viver muito naquela expectativa. E se eu não fosse assim? E se eu fosse assim? Eu acho que o que eu sou é exatamente como tinha que ser. Então não tinha outro caminho para mim. A minha ligação com a minha religiosidade é algo ancestral. Toda a minha família é pertencente ao candomblé, à umbanda. A casa que eu tenho, o teto que eu tenho, as noções de estudo que eu tenho, as formações que eu tenho até hoje foram dadas à minha experiência no terreiro, como uma criança que cresceu no terreiro. Então, a religiosidade, ela faz parte da minha vida. Não como algo fanático, como impor para você, mas como eu vou chegar num lugar, você vai ver que eu sou uma mulher de axé e você precisa me respeitar, assim como eu te respeito. Então, eu trago isso comigo. A religiosidade, ser uma mulher do candomblé, ser uma mulher que tem ligação com a Umbanda, faz que eu seja exatamente como eu sou. Ter as minhas santas, poder chegar no lugar e levantar a bandeira toda vez que eu conquisto alguma coisa e não hesitar e falar. Se eu tô aqui hoje com saúde física e mental, eu devo ao lugar que me cura quando o mundo me adoece. E aqui fora, quando eu tô no trabalho, quando eu tô lidando com as pessoas, e eu tenho qualquer estresse, qualquer coisa, eu me reenergizo no terreiro, com as minhas santas. Eu trabalho muito a minha autoestima com as minhas senhoras, com a força de Exu Mulher, com a força de Pombagira. Tá presente em quem eu sou, tá presente na minha vida, tá presente no meu dia a dia.
é a minha cultura diária. A minha religiosidade é a minha cultura diária. Então, de fato, não dá para imaginar como eu seria se não fosse do candomblé. Ser do candomblé, ser uma mulher de terreiro, ser uma mulher de axé, é exatamente o que eu sou, o que eu nasci para ser. Eu só consigo me imaginar assim. Cara, legal. É. Você falou uma coisa que me trouxe ideia de uma situação que aconteceu aqui no podcast. Eu gostaria que você falasse sobre, porque eu acho que é bem o seu lugar de fala. Não tanto, mas você vai saber dissertar melhor sobre ele. O que que acontece? Nós tivemos aqui a Lola Borges, o podcast retrasado. Ela foi cantora do The Voice, mulher preta, né? Como ela fala mesmo, fora dos padrões, que tem um rabetão. Que ela falou exatamente assim. E ela foi criada em meio evangélico, né? E hoje ela é da religião, né? De origem afro. Porém, entretanto, todavia, ela nunca tinha externado isso. Ela nunca tinha exposto isso. E ela trabalha, cara, ela já fez teatro pra Disney, né? Ela faz a Cor Púrpura hoje. Ela faz uma série de trabalhos muito legais, né? Ela é absurda cantando, ela já teve até lá no Santo Zé. E ela divulgou que ela agora era de religião afro por coisas que aconteceram com ela na igreja, e ela foi conhecendo a religião e se identificando, né? Ela passou muito preconceito, ela passou por abuso, né? Enfim. E ela divulgou isso aqui no podcast, algo que muitas pessoas não sabiam. E ela vem sofrendo ataques por isso. Ataques muito pesados, inclusive. Dela tá postando prints nos stories das mensagens que ela tá recebendo, de chamando as entidades de demônios. E, cara, assim, são coisas muito absurdas ao ponto de ela agora ter que estar acionando advogado. Ela perdeu um absurdo de seguidores. E, além disso, ela teve que chegar ao ponto de estar acionando advogado para poder entrar com processo em cima dessas pessoas, porque já tá passando dos limites, né? E então eu queria que você falasse sobre essa dificuldade de uma mulher preta, eh, além de ser uma mulher preta, ainda sofrer o ataque de uma mulher preta de origem religiosa afro, que fez essa mudança e agora ter que lidar com tudo isso no mundo e, tipo, saber conciliar, sem surtar, sem, sabe? Como é a sua visão de toda essa situação que vem acontecendo, desses ataques que acontecem diariamente para pessoas da religião? Cara, você. Só fala aqui É, mais perto, que senão perdão. não vai sair. Você tocou numa ferida muito aberta. A gente conhece, ou tentamos até hoje, colocar como intolerância religiosa, mas aí eu vou trazer uma outra perspectiva dentro do que você falou. A gente está falando nitidamente de racismo religioso. O racismo ele é tão severo que a gente tem camadas para ele. A gente teve que criar departamentos para o racismo. Ele é estrutural, ele é religioso, várias vertentes do racismo de tão cruel que ele é. E a ignorância, ela abre porta para a intolerância e para o preconceito. As pessoas, elas estão tão cegas na maldade do preconceito delas que elas chegam a ser burras. Chega a ser cômico. Mas essa realidade, é a Lô, né? Lula, Lola, isso. essa realidade da Lola é uma realidade de muitas de nós. Inclusive, eu tenho amigas que trabalham como criadoras de conteúdo que são do axé e que amam a sua religiosidade, mas que elas não expõem para não perder trabalho. Porque a realidade da mulher preta, artista, seja ela criadora de conteúdo, cantora, empreendedora, quando ela tá nesse meio para poder conseguir qualquer oportunidade no mercado de trabalho, só por ser mulher preta, as vantagens para ela já são reduzidas. Ela sempre tá fazendo a mais e ela sempre tá mais atrasada. E aí, quando você ainda acrescenta ser uma mulher de axé e ainda se orgulhar e pautar isso publicamente, é muito mais difícil. Tem muitas mulheres que escondem a sua religiosidade no meio artístico para não sofrer isso que a Lula tá sofrendo. Sim. Então, infelizmente, ainda é muito mais comum do que a gente possa imaginar. O racismo religioso, ele é naturalizado diariamente, ele é tratado como mimimi. Só que isso afeta o psicológico, isso faz com que a gente perca oportunidades de trabalho. Sim. Levantar essa bandeira que eu levanto de falar que eu sou mulher de axé em negócios, mais me fecha portas do que me abre. Porque eu já senti isso na prática. Hoje eu ignoro totalmente, mas as portas são muito mais fechadas por eu escolher levantar a bandeira de ser uma mulher de axé em negócios. Então, a Lola ela ainda vai passar, infelizmente, por muito mais coisas. E eu desejo, de verdade, Lola, vou mandar um beijo pra você. Desejo que você seja muito forte, muito resiliente, assim como a nossa ancestralidade. E assumir o fardo de ser uma mulher de axé no mundo que a gente vive, racista do jeito que ele é realmente muito difícil. Mas que você não hesite em processar cada um deles, porque o lugar de racista é atrás das grades. Tem lei,
para isso hoje. Ainda estamos atrasados, mas estamos avançando pouco a pouco. E é muito importante a gente conseguir entender o que a gente faz para lidar com o racismo religioso. Como que a gente lida com isso? Como que a gente recorre? Porque a gente tem que parar de ter medo de enfrentar o racista. E a gente tem que parar de gastar energia com racista religioso, porque gente burra não merece diálogo. Gente burra não merece o nosso tempo. Então, a gente precisa se informar, se letrar, para poder saber como lidar com essas pessoas. O que a gente está lidando no momento enquanto racismo religioso no nosso trabalho, o que está afetando a gente, como a gente pode recorrer. Procurem informações, procurem seguir pessoas que falem sobre isso. Quando a gente fala, por exemplo, da importância da política na nossa vida, não é somente sobre em quem votar, é porque a política ela está presente. Combater o racismo religioso é um ato político. Existir enquanto mulher preta, existir enquanto mulher que vem da comunidade, existir enquanto mulher de terreiro, é um ato político. Nosso corpo, ele é político, as nossas atitudes são políticas. Isso eu estou trazendo uma outra perspectiva. Porque lidar com o preconceito diariamente, como a gente lida, exige que a gente seja posicionado politicamente, que a gente entenda os nossos direitos. Então, se você é uma mulher preta, se você é uma mulher de axé, por favor, siga pessoas que falem sobre essas pautas, entenda as informações e entenda como você pode combater o racismo religioso e não tenha medo de processar os racistas, porque mesmo assim a gente não está tão bem resguardado, mas são muitas situações diariamente. Cara, você trabalha no meio político, né? Como a gente falou mais cedo, tem algum lugar, alguém, algum projeto que dê esse suporte, que dê esse aconselhamento ou algo do tipo para pessoas que estão sofrendo racismo religioso, intolerância religiosa ou qualquer algo que envolva coisas do tipo, até racismo mesmo, né, propriamente dito? Tem algum lugar que a gente consiga procurar, que a gente consiga chegar, né? Porque muito se fica perdido, porque às vezes você vai numa delegacia e o delegado vai muito depender do delegado que tá lá. Se ele falar, bobeira, cara, porra, se toca, tem muita coisa aqui pra eu fazer. Igual recentemente teve um áudio que explodiu no Twitter por causa disso. O cara chamando, pô, tô sendo ameaçado e tal, tô sofrendo agressão. Ah, a gente tá cheio de coisa pra fazer, irmão, pelo amor de Deus. Foi basicamente isso. Então, às vezes você chega na delegacia, o delegado que tá lá, ele não vai levar com a seriedade. Ou às vezes ele vai até bater e vai deixar lá arquivado e tá nem aí pro mundo. Tem algum lugar que consiga dar esse suporte pra gente? Olha, tem a instituição, eu vou até pesquisar na cabeça, são informações, talvez eu fale alguma nomenclatura errada, mas se eu não me engano, é a Decrade ou Decradia, agora eu não lembro, tem aqui no Rio, que é uma delegacia especializada em crimes racistas religiosos, para intolerância religiosa. Mas ainda está avançando. Então, a verdade, a gente está até discutindo isso recentemente. Como você citou, eu trabalho com a vereadora Beni Brioli, que é vereadora de Niterói. E a Beni, ela luta muito por essas pautas. Eu tenho acompanhado esse trabalho dela e a gente ainda está trabalhando para poder lapidar esses lugares para que possam atender as pessoas vítimas de racismo religioso. Porque a verdade é que não estão preparados. Não Os estão. órgãos públicos não estão preparados para lidar com o racismo religioso. E ainda nem para lidar com racismo também de forma geral. A gente ainda não tem pessoas que consigam entender quando a gente chega e fala lá, olha, uma pessoa arrebentou meu fio de conta na rua e ameaçou me bater por eu ser do terreiro. Eles não sabem o que é fio de conta, eles acham que é um acessório. Eles não sabem nos atender. Então a gente está em discussão, tem vários projetos em ação. Inclusive, recentemente eu participei do seminário do Observatório da Mãe Beata de Iemanjá, que está avisando discutir justamente esses dados, essas estatísticas, para que a gente possa ter mais lugares, letrar esses órgãos públicos para que possam melhor nos atender, melhor nos acolher, para que possam colocar pessoas de axé que são formadas. Nós temos aí mães de santo que são delegadas, nós temos pessoas de axé que trabalham na polícia, que trabalham nos direitos humanos. Sim. Então a gente precisa lidar com essas pessoas também. E a gente precisa também que as pessoas que já trabalham ali estejam preparadas, porque não é porque você é da igreja que eu, sendo uma mulher de terreiro, não vou te atender na minha agência. Isso serve ainda mais para os órgãos públicos que precisam atender a todas as pessoas. Então, nós estamos muito atrasados nisso ainda. Até mesmo as instituições que nós temos de direitos humanos e dos direitos religiosos ainda não estão comportando tudo que a gente passa. E aí, o que a gente tem que fazer nesse momento é acompanhar as figuras políticas e públicas que atuam nos movimentos, nos coletivos, procurar onde estão esses coletivos de axé, onde estão essas figuras políticas que lutam pela nossa pauta para que possam ajudar a gente de forma mais rápida.
Porque quando a gente procura um órgão público, eles ainda não estão preparados para lidar com as situações de racismo religioso. Então, eu vou citar a Beni aqui, porque a Beni, ela é militante e ativista pela pauta dos povos de terreiro, dos povos de axé e também das pessoas pretas e periféricas. Então, ela, na mandata dela, consegue acolher, consegue direcionar. Então, acho que o que dá pra gente fazer é acompanhar essas pessoas. Aonde estão os coletivos que lutam pelo nosso povo? Se eu sou uma pessoa preta, se eu sou uma pessoa negra, se eu sou uma pessoa periférica, se eu sou uma pessoa do axé, se eu sou uma pessoa da igreja, aonde estão as pessoas que lutam pelas minhas pautas? A gente precisa se informar, descobrir onde estão essas pessoas para que elas possam nos orientar, porque a forma mais rápida da gente se letrar para saber como recorrer quando a gente passa por qualquer situação de preconceito são com essas pessoas, porque os Sim. órgãos não estão preparados para dar essas informações pra gente. Tanto que de cabeça eu também não tenho muitas, porque quando eu passei por situações de racismo religioso no meu terreiro, fora dele, eu tive ajuda dos coletivos, eu tive ajuda da mandata da Beni, porque quando eu fui na delegacia, por exemplo, eu não tive esse suporte. A barreira é justamente essa, né? Você não tem a quem recorrer quando você sofre esse tipo de coisa, né, cara? E eu vou, assim, eu achava legal, eu não sei se existe também, né? É uma pergunta que eu vou te fazer. É, projetos ou coisas, é, como é que eu posso me expressar? Incentivos, né, de pessoas ou eventos que promovem a nossa religião. Porque, por exemplo, a gente tem aí o Estado, às vezes, ajuda a financiar ou estrutura a Marcha para Jesus. Né? São eventos como esses que acontecem e que têm apoio governamental. Né? Enquanto pequenos eventos ou grandes eventos da nossa religião sofrem pouco apoio, ou apoio nenhum, ou sofre problemas para conseguir promover a nossa religião. Experiência própria, por exemplo. Não vou citar a situação propriamente dita porque é algo muito sério, né? E aí eu posso enfrentar problemas maiores em cima disso. Nesse último evento do Santo Zé, que foi o dono da casa chegou, ele é justamente para poder promover a nossa religião. No tanto que quem vai, ou ele trabalha lá, ele sabe. Né? A gente não aumenta o valor de nada, são coisas do nosso dia a dia, não cobra entrada, inclusive pessoas que foram lá estar conosco falou, cara, vocês são malucos, vocês têm que cobrar entrada, cobra entrada, que não sei o quê. E a gente sempre deixou muito claro, né? A espiritualidade, a malandragem colocou isso à nossa confiança, então a gente jamais vai cobrar algo que seja ligado à religião. Né? Ele é da rua, ele é pra rua, é para que todos tenham acesso, independente se você pode pagar ou não, se você pode estar ou não, se você quer estar ali, você vai estar. Então a gente não cobra, justamente por isso que a gente faz em praça pública. Né? E aí a gente teve problemas de pessoas, né? Pessoas grandes que tentaram barrar o evento. E barrar o evento grande, no meio do. Inclusive, quando você me chamou lá, falou: ah, tem fulano lá fora chamando que quer falar contigo. Foi Sim. justamente porque eles não queriam que o evento acontecesse. Né? E quase o evento caiu. Isso já era 5 horas da tarde, com tudo montado, com o pessoal lá esperando para poder gritar pela religião. E foi claramente algo de intolerância à religião. Tem um nome. Por quê? No evento anterior aconteceu exatamente a mesma coisa. Né? Nós fazemos roda de samba, fazemos tudo lá e nunca aconteceu nada. Mas quando a gente começou a promover a religião, começou os problemas. Né? Começaram a tentar embargar. Começaram a ferir, tentar ferir a gente de alguma forma. Né? E de uma forma muito séria. De pessoas que realmente pode, daqui a 3 eventos ou no próximo evento, derrubar isso. Né? Existe alguém, algum lugar, entidade que você... Porra, Umbanda Rio, por exemplo, que é a maior referência de evento que promove a religião hoje. Alguém que consiga dar esse apoio pra galera, pô, vocês promovem a religião? Promove como? É realmente para promover a religião? Não, então vambora. Vamos conseguir isso, vamos conseguir aquilo, porque o Jonathan faz isso, a Marcha para Exu em São Paulo. Ele também enfrentou problemas, mas conseguiu uma licença, né? E aí, no Rio de Janeiro isso não acontece. A gente não consegue licenças hoje, né, para poder promover a religião na rua. Tem algum projeto, alguma coisa que pessoas da religião consigam ter esse apoio? É tão escasso que eu não consigo te citar um aqui de cabeça agora. A gente enfrenta essa fragilidade de forma muito generalizada quando a gente precisa de apoio para o nosso povo. É importante a gente enfatizar aqui que quando o Gessena fala promover a nossa religião, não é impor a nossa religião nos lugares como se o candomblé e a umbanda tivessem que protagonizar qualquer coisa. É porque a gente fala muito do país laico, do Estado laico, sem existir essa questão de fato, ser um espaço laico. A gente fala de expressão religiosa, de liberdade de expressão religiosa, de poder expressar a cultura da nossa religiosidade, porque o nosso povo consome isso.
né? Então, quando a gente está falando aqui de colocar a nossa religiosidade para rolo, é colocar a nossa cultura para que o nosso povo possa curtir os eventos de forma tranquila. Então, eu tô em busca disso. Nunca falei isso também abertamente, vai ser a primeira vez que eu vou falar. Eu tô em busca de construir um coletivo, mais apoios, para que a gente possa ter esse suporte. Eu sinto que é uma fragilidade que atinge a todo o nosso povo de axé todas as vezes que a gente quer enaltecer a nossa arte, a nossa cultura. A gente tem aí artistas maravilhosos do teatro. A gente tem Menina Mojubá, por exemplo, que tem uma Sim. peça incrível, que eles têm um projeto de rua e que não conseguem estar inseridos em outros espaços, mesmo buscando estar esses espaços, mesmo tendo talento suficiente para isso. E quando você, por exemplo, tá lá fazendo seu evento, suando pra caramba, investindo seu dinheiro sem apoio de ninguém, os caras ainda vêm barrar. Isso é racismo religioso, isso é estrutural. E atualmente eu vejo que os poucos espaços que a gente tem, eles estão muito fechados. Eu não vejo que se abre, por exemplo, para ajudar outras pessoas. Então, eu tô tentando, tô dialogando, tô construindo para que a gente consiga expandir isso. Eu ainda não sei de que forma a gente vai executar. Eu estou buscando um nome, estou buscando pessoas para que possam colaborar com esse coletivo, para que a gente consiga ter todas essas informações no coletivo, para que isso seja mais aberto a todas as pessoas. Por justamente também encontrar dificuldade nessas situações, assim como você. Tanto que eu não tenho uma resposta aqui agora para te dar. Sim. Eu estou em busca dessas respostas e eu percebo que para a gente estar em vários espaços, profissionalmente e culturalmente, é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas se apropriando da nossa cultura, da nossa religiosidade, e não Só pra vejo, ganhar dinheiro. exato, e não vejo o nosso povo protagonizando isso. Isso vem me incomodando. A gente está construindo agora, eu e as pessoas da equipe da Tundê na Veia, o coletivo Mulheres, Axé e Negócios. O nome Mulheres, primeiramente, porque a minha pauta maior é com as mulheres. Axé, para que englobe todo o nosso povo de axé, sejam homens, sejam mulheres, independente do nicho, independente do trabalho. E negócios, porque no final das contas eu enxergo nós como pessoas de axé e negócios. Então, esse coletivo ele está sendo pensado, está sendo construído para que a gente consiga alianças políticas, alianças com órgãos públicos, mas que seja para todas as pessoas de axé. Porque os poucos espaços que eu vejo que a gente tem hoje são mais limitados. Você, por exemplo, tem contato com alguém que possa te ajudar? Ninguém. Nunca chega pra Ninguém. gente, é sempre muito Ninguém. fechado. Muito mal em novembro, no mês da consciência negra, que Que a gente todo mundo dá as caras e fala: ah, eu gosto do povo preto. Vem cá, o que você precisa pro seu projeto? Só em E novembro também. não, que e ele- mesmo Não, assim, e nem só assim. naquela semana, tá? Porque depois também some. E mesmo assim, eles se apropriam muito da nossa cultura, da nossa religiosidade e colocam outras pessoas para protagonizar isso, Sim. né? Então, eu venho construindo, venho lapidando, inclusive, se quiser, é nós, eu Eu já tô dentro, preciso de cara. apoio, eu tô Eu já lapidando, tô eu tô dentro. lapidando essa ideia, tô fazendo contato com as lideranças políticas, com as lideranças religiosas, estou construindo para que a gente possa expandir. Porque são muitas coisas sem resposta. As pessoas falam assim: ah, mas tem fulano na prefeitura. Ah, mas tem a delegacia tal. Mas todas as vezes que acontece alguma coisa, as pessoas não conseguem Não, resolver. isso aí. Então, eu tô em busca Não, de construir isso pra gente. quando eu conversei isso com a Mari, né, a gente ainda falou isso, cara, a gente precisa de alguém que dê apoio, que dê esse apoio, porque hoje os eventos que promovem a religião, elas têm de ser dentro de locais fechados, né? E não é porque, para poder cobrar ingresso, porque não adianta, se é em local fechado, tem que cobrar, porque você tem o aluguel daquele local. Estrutura, Isso segurança. aí, entendeu? O local, ele cobra um valor. Então, hoje você não vê mais tanto evento na rua da nossa religião, justamente por causa dessas dificuldades. Porque se uma igreja chegar e fazer todo final de semana um evento em praça pública promovendo a religião deles, fica tudo bem. Ninguém implica, ninguém traz problema, ninguém vai lá questionar o porquê que aquilo está acontecendo, né? Com que autorização, que foi o que me questionaram, com que autorização que vocês acham que podem fazer esse tipo de coisa? Domingo retrasado teve, pô. A livre da igreja lá. Gritando pra caramba. Louvando. Gritando. Tranquilamente, Ninguém sem foi nenhum lá problema, questionar não eles foi com nada. que autorização que eles tiveram para poder promover aquilo, né? Quem é que deixou, né? Então, hoje se torna ainda mais difícil a gente promover a nossa religião em praça pública justamente por causa disso. E aí, às vezes, alguns clientes, durante o evento, falaram, cara, muito legal, pô, vocês não cobram, pô, tá todo mundo aqui, que não sei o quê, os outros lugares deveriam fazer isso. Eu falei, cara, não tem como. Acessibilidade. É, Que massa que vocês sim, pensaram não, nisso. mas eu deixei bem claro para os clientes. Eu falei, cara, mas não tem como. É muito difícil vocês estarem vendo isso daqui. Outros lugares cobram porque eles têm custos e eles têm que cobrar, entendeu? Outros lugares, eles só conseguem promover a nossa religião em cima do que eles faturarem, porque senão eles não conseguem promover a religião. Porque quando você coloca em praça pública, você tem problemas.
Não é fácil, cara, você ficar de peito aberto. Foi algo que me entristeceu muito. Eu realmente fiquei fudido das ideias no dia seguinte, né? Martelou muito a minha cabeça, da Mari também. Do tipo, cara, a gente tenta fazer as paradas e você não vai, mano. As pessoas tentam te trazer isso pra trás. É um absurdo você ter que enfrentar essa barreira toda, né? E até denúncia teve também, lembra? Quando o pessoal da Guarda Municipal também foi lá, com denúncia, falando que lá tava tendo macumba lá, que estavam tocando atabaque, aí chegaram lá com a notificação. Aí o guarda foi, chegou, veio falar comigo, mas ele já veio já falando, poxa, cara, eu tô só perguntando, porque certamente não foi isso. De pessoas tentando prejudicar, pô. Sendo que nem não tinha tabaco lá. O som a nossa caixa de som nem é alta, é desse É tamaninho que você pequenininha. comprar na Casas Bahia. E Eu outra, falo. e não toca nem macumba. Não Toca toca Thiago Arlindo Soares. Cruz, Thiago Soares, não Olha, é só eu isso. falo que o preconceituoso, o racista religioso, ele é tão burro que se ele fosse um pouquinho inteligente, ele ia ver que as coisas tá cara pra caramba. A gente evita passar no Mercadão de Madureira de tanto que tá caro. A gente não vai fazer macumba na praça porque tá caro. A gente tá juntando dinheiro pra fazer as macumba de final de ano, cara. Pra poder fechar cor, pra poder prosperidade. A gente O tá marido da preocupado Lola com a tava gente. aqui, ó, naquele dia. Sejam um pouco chorando. mais inteligentes. Tendo que Macumbeiro comprar passa bicho. muito perrengue. Cara, você citou uma parada e a gente fala assim, se você reparar os eventos religiosos que tem da nossa cultura, quando eles têm uma estrutura maior, você não vê gente preta, você vê gente branca. Quando você vai em Niterói, por exemplo, vou falar de Niterói porque é um lugar que eu frequento mais, e tem muito samba. E tem muito samba de gente branca. Você chega lá, a maior parte do público é branco, alguns lugares são mais caros. E aí isso é justamente por essa estrutura. Porque aí quando tem gente da gente querendo fazer algo que seja acessível pro povo de axé, pro povo preto, porque a gente não tem dinheiro, cara. A maior parte, né? Não é tem. todo mundo, mas o nosso dinheiro ele é suado. Então quando a gente quer curtir um pagode, um sambinha, não dá pra gente ir pra um lugar superfaturado. A gente vai com família. É A gente isso vai aí. com a renca de criança atrás, é sobrinho, é gente do barracão que chegou agora, a gente É o botou filho uma da roupa e vizinha vamos. também que você já trouxe É também, isso, já. a né? gente anda assim em bando, todo mundo junto. Então, ainda que a gente esteja numa condição um pouco melhor, não dá pra frequentar um lugar que seja super faturado. E aí, quando vem alguém pra fazer algo que seja acessível pro nosso povo, a gente lida de cara de novo com preconceito, com a pessoa denunciando que tá fazendo macumba, uma parada que é maneira pra gente, pro nosso povo curtir. Aí, de fato, você vai lá, joga seu preço lá em cima e cobra, porque se você não cobrar, você não tem dinheiro, não tem estrutura pra fazer. É isso Muito aí. Você complicado. passa a ter que fazer, a levar o evento pra local fechado. Entendeu? E aí, novamente, a gente é silenciado mais uma vez porque conseguiram calar e te levar pra um lugar fechado. E aí, você torna menos acessível, você torna o evento caro, você torna isso tudo, né, cara? É horroroso. Verdade. Em algum momento, quando você, no caso, já passou já pela sua mente em você não expor a sua religião com receio de não conseguir nenhum trabalho, de você ficar naquela, caramba, será que se eu expor que eu sou da Umbanda, será que eles vão me contratar? Será que eles vão me olhar diferente? Ou você sempre foi, não, eu vou expor mesmo, eu sou isso e... É você aí, cara. Tá pegando. Você tá pegando. eu gosto assim, eu gosto assim. Dá um lencinho o negócio. Então, nem sempre deu pra meter essa banca toda de mulher empoderada, de não vou ter receio. Não é que eu não tenho, inclusive até hoje eu tenho. Como eu te disse, eu mais tenho portas fechadas do que abertas. Eu perco bastante trabalho por não deixar de mostrar que eu sou uma mulher de achar negócios. Mas, inclusive, teve uma época da minha vida que eu tirei tudo do meu Instagram, das minhas redes sociais. Eu era Gabriela Vogue, na época, eu tive vários nomes. E eu colocava um outro nome e eu não colocava minha religiosidade por isso. Porque eu escutava, olha, você trabalha muito bem, mas esse negócio lá da macumba vai pegar para os clientes. Olha, você até vende muito bem aqui na loja, o pessoal compra com você. Mas eu não tenho como deixar você aparecer como vendedora da loja, porque você é o negócio lá da macumba. Então, o pessoal não vai comprar com a gente. E isso entrou bastante na minha mente. Entrou na minha mente na época de escola. Eu tinha pavor de falar que eu era da macumba. Tinha pavor de falar que eu era filha da mãe de santo, filha da macumbeira. Porque não era filha da mãe de santo. Era a Gabi, filha da Lili macumbeira. Não fica perto dela, não, que ela vai fazer uma macumba pra você. O bullying era bem mais pesado. Muito mais. A Gabi comprou eu comprei um caderno da Hello Kitty uma vez. Comprei não, né? Ganhei da minha família. E pela minha mãe ser da macumba, assim que eu cheguei na escola, na época Hello Kitty, eu não sei se vocês pegaram isso, mas o pessoal da igreja tava demonizando a Eu Hello Kitty, lembro porque que ela não tinha boca. boca. Aham. E aí minha família comprou, tava fissurada na Hello Kitty, todas as menininhas, moda, pá, não sei o quê, ganhei o tal do caderno da Hello Kitty, fui pra escola toda boba, com o caderninho na mão, né, pra já mostrar que minha família tinha comprado. Quando eu chego no portão da escola, tava todos os crentezinhos assim na frente, o pessoal da igreja, que eram colegas, e aí ficaram, caraca, olha só, a filha da macumbeira chegou com o caderno do demônio. E eu ainda não tava assimilando, o caderno do demônio não é o meu, que o meu é da Hello Kitty, pô. Minha mãe juntou o dinheiro pra comprar.
E aí, rasgaram a capa do meu caderno inteira, porque eu estava fazendo macumba com a Hello Kitty e me convidaram para ir no culto mais tarde da igreja para poder me libertar do demônio que minha mãe, que era macumbeira, tinha colocado. Inclusive, eu nunca contei nem isso para minha mãe. E eu fiquei arrasada. Daquele dia em diante, eu fiquei, eu acho que até o meu primeiro. Aquilo foi na quinta série, por aí. Eu fiquei até o primeiro ano da escola com vergonha de falar que eu era do barracão. Eu tinha vergonha, eu ficava escondendo bastante. E eu até participava do culto que tinha na hora do recreio. Pra poder eles não para poder as pessoas quererem andar comigo, pra querer brincar comigo, pra querer sentar fazer um trabalho junto comigo que ninguém queria fazer, eu ficava mais retraída. Eu participava do culto com as meninas pra me encaixar. E depois disso, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu enfrentei isso também, porque eu sempre fui muito orgulhosa dos meus santos, da minha casa, por morar no terreiro. Minha mãe faz caridade, cara. A gente sendo pobre, a gente não tendo dinheiro, entendeu? Sem ter muito mal pra gente, a gente juntava ali tudo direitinho, limpinho, cortava pra dar comida pras pessoas na rua. Então, eu morria de orgulho disso. E eu não tinha vergonha, eu queria mostrar que eu era filha de Oxum, que eu era filha de Nanã, que são santas que representam vida pra mim, que a minha mãe sendo mãe de santo, que ela tem muitas ações sociais no terreiro, mesmo sem ter apoio de nenhum órgão público. E todas as vezes que eu tava expondo isso na internet, eu não conseguia passar na entrevista de emprego. Caramba. Ou eu passava no processo seletivo, eles pediam as redes sociais, e quando olhava e via minha foto ali de santo, me chamava pra conversar, perguntava se eu podia tirar. E às vezes que eu me recusei a tirar, eu não tive o Passou. emprego. Eu precisava de dinheiro, precisava do emprego, eu precisava ajudar minha mãe. Então eu fiquei pelo menos uns 2 anos ocultando. Aí, até que finalmente, aos poucos, eu fui falando, não, tá errado, mas me atrapalhou um bom tempo. Abaixo autoestima profissional, vem sofrer o racismo religioso na pele, de ficar me comparando, de ver que por não estar ali naquele lugar de ter as partes padrões que a sociedade aceita na religiosidade, no cabelo, na cultura, em como eu gosto de me vestir. Então eu escondi bastante tempo. Foi babado. Até chegar essa parte aqui de falar, sou mulher de achei negócios, tá? Foi babado. Não, Vo- pra você ver como tem esse preconceito, porque tinha culto na igreja. No Culto recreio da no escola, recreio. a diretora deixava. Na minha época também, no ensino médio, também teve também. Não, Bastante eu também. nunca passei por isso, não. Foi Graças pedir, a Mas papai do nunca teve céu. um mas trabalho é isso aí. que mostrasse a potência das religiões de matriz africana. Hoje a gente tem até implementações de lei para isso. Inclusive, gente, estejam atentos. Se eu não me engano, é a lei 10.639 e 11.645. A 10.639 é do ensino dos povos de matriz africana para enaltecer a cultura afro-brasileira. E a 11.645, se estiver errado, vocês corrigem aí, é de ensino aos povos originários, né? Que é onde tudo começou. Hoje a gente tem um pouco mais disso, tá melhorando, mas na minha época era só sem Não, massagem. eu no meu ensino médio, eu tive um professor de sociologia. Ele promovia bastante, eu achava isso muito legal. E eu dei sorte de eu pegar o mesmo professor nos 3 anos de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. Né? E o projeto final dele sempre era promover a cultura. Então, ele sempre colocava projetos que tinha que ter um jongo, que tinha que ter uma ukulele, né? Teatro, ele dava algum tema em relação ao afro. Né? Então, eu já tive essa sorte. Né? Mesmo vindo de escola pública e tudo mais. E também ele era ligado a carnaval, então ele sempre fazia algo relacionado a essa cultura. Né? Mas você, em algum momento, já surtou durante uma situação de intolerância que tu falou, caraca, como é que eu tive essa reação? Já chegou nesse nível De perder a de cabeça. perder Querer a meter a cabeça? porrada no racista? É. Cara, eu já fiquei muito nervosa. Já fiquei muito nervosa. Parece Não, ser bem, bem calma, assim, bem eu tranquilo, assim, sou, eu pela sou, forma que eu sou, você mas eu sou fala. calma. Ah, Mentiroso. né? Eu sou calma, de verdade. Só pela Mas mexida eu aqui, me pela estresso com jogada. facilidade. Eu Eu sou já. calma, mas eu bato nos outros. Não, eu não bato. Gente, não sou Tem boa de alguma história porrada. aí Não que gosto nem que eu não de. tô sabendo? Não, primeira vez que eu tô vendo ela pessoalmente. Ah, tá. Não, não sei. Só que ele me demitiu mesmo. Isso aí ele fez pra caramba. É, eu já teve situações de eu me estressar, de eu discutir, mas eu sempre me arrependi de não ter voado na pessoa. Eu sempre me arrependi de não ter feito mais, porque eu sempre fiz por menos. E eu acho que é verdade, quando a gente tá nesse lugar de tomar, sabe, de sentir o preconceito na pele, a gente sempre fica com mais receio, porque a justiça, ela é sempre falha nessa hora. Na escola, não tinha ninguém que recorresse ali por mim, se eu levasse qualquer coisa. Ah, filha da macumbeira, não sei o que, não posso ser assim. Eu fui levado à frente, sabe? A diretora, a coordenadora, ninguém nunca fez nada por isso, então eu normalizava. Então, das vezes que eu explodia, eu ficava, poxa, eu podia ter batido nela. Depois minha mãe vinha aqui. Eu até podia apanhar, dependendo da pessoa, que eu nunca fui boa de briga, mas na hora da raiva a gente
fica assim. Eu já perdi a cabeça, assim, de xingar a pessoa, de conseguir revidar, mas demorou muito também, porque antes eu ficava acuada. Tipo assim, eu meti o pé. Depois, conforme eu fui crescendo, O ódio vai, falei, vai qual foi, aflorando. irmão? Tô lá limpando galinha pra caraca, não tô saindo com as minhas amigas, tô fazendo nada. Tô lá trabalhando pro santo, ainda vai querer falar da minha macumba? Vai falar da minha macumba não, querida. Vai pentear o cabelo, vai fazer um negócio mais bonito nessa cara. Ah, cara, o sinal tocou, né? O rapaz já deu o nosso Veredito. expulso, né? Antes de terminar o nosso podcast, a gente gosta sempre de agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, que é a Ialeoá, @ialeoá.loja, o Santo Zé, @santozé.bar, Transágua Rio, né? Transágua Rio, @Transágua Rio, não, @transágua.rio, né? E a Proquímios, @Proquímios, sigam eles lá. Gabi, fala sobre seus projetos, né? Pra gente poder finalizar. Se quiser falar um pouco sobre você também, fique à vontade. Acho que eu vou fazer uma apresentação formal. Então, gente, eu sou a Gabriela Tundê, assim que eu sou conhecida atualmente. Eu sou comunicadora, marqueteira, criadora de conteúdo. Tenho a minha própria agência de marketing e comunicação. No momento, eu trabalho levantando muito mais a pauta das mulheres, e principalmente as mulheres de axé e negócio, para que sejamos reconhecidas dentro e fora da nossa religiosidade, para que a gente possa chegar e ocupar os espaços sem esconder quem a gente é, podendo carregar o nosso fio de conta e que o nosso trabalho não seja colocado em dúvidas por conta da nossa religiosidade. Minha rede social é Gabriela Ramos Tundê. Se vocês quiserem, acompanhem a vida dessa dourada, uma rotina real de quem trabalha muito, não porque quer, mas porque precisa, né? Porque a gente gosta de dinheiro, tem que trabalhar. E no mais é isso. Convido vocês a acompanharem essa jornada de mulher de axé e negócios que sou. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no nosso canal. Sigam a Gabi, a @Gabriela Ramos, Ramos né? Tundê. Isso aí é @G.Sena, @Giana Atividade. E Não é obrigada a vulgo, é vocês, hein? sobrenome. E, cara, muito obrigado por você estar aqui. Foi sensacional, cara, o nosso Eu que encontro. agradeço. Eu Até amei. breve. Até Até o próximo. o próximo. Até o próximo. Tem segundo episódio?